Eu queria que a gente falasse de sexo, né? E aí a gente resolveu que a gente não ia falar de sexo, mas que a gente ia falar de sexualidade feminina. E aí a gente ficou pensando como é que a gente ia abordar esse tema sem se expor muito, né? Era o grande desafio da nossa live de hoje. Vamos falar da vida das amigas. Mas a gente pensou, poxa, talvez não seja muito ético. Mas eu mudei o roteador de lugar. Ih, gente. Caiu, já começou com a queda. Usar esse personagem para falar da sexualidade feminina, sempre dentro desse recorte que a gente sempre gosta de lembrar, né? Somos, nesse caso, 4 mulheres cis, privilegiadas, brancas. Então, a gente vai falar da sexualidade feminina, mas a sexualidade feminina é muito plural e a gente vai falar do que a gente conseguir abarcar, né? Desde os nossos pensamentos, que tem sempre relação com as nossas experiências, como não pode deixar de ser. E ela fala, eu não sou obcecada por sexo, só não consigo parar de pensar em sexo, na performance do sexo, na estranheza, no drama do sexo. O momento em que você realiza que alguém quer o seu corpo, não tanto o sentimento do sexo em si. Eu acho que vai ser difícil alguém falar que não se vê na Fleabag. Acho que é impossível. Em alguns momentos você se vê nela. Por mais que em outros momentos você fala que mulher maluca, que mulher louca, que responsável. E aí a gente fala isso exatamente, eu fiquei pensando por uma questão da nossa educação social, sexual, repressora. Eu fiquei muito chocada. Eu fiquei puta de não ter escrito a série, de não ser eu a atriz principal. Achei escrota essa mulher, porque assim, tipo, ela roubou a minha vida. Puta da minha cara, chateada. Hashtag chateada. Então, eu vou ler a minha apresentação, porque senão eu não vou conseguir falar ela direito. Eu sou a Janaína, e eu me identifico demais com a personagem da Fleabag. Também eu fui obcecada por sexo, também eu machuquei outros e a mim mesma, também eu me senti tantas vezes uma perversa, uma Fleabag, um saco de pulgas ou de merda, por não saber lidar com o meu desejo. A primeira coisa que eu pensei vou me identificar total. E eu descobri que, na verdade, eu não me identifico com ela. Que eu gosto dela, igual eu gosto das pessoas. Gosto pelo estranhamento que me provoca. Porque a doencinha dela, ou o ponto de demência, como diz o Deleuze, não é o meu. A senhora toma cuidado. Calma. Toma cuidado com esses termos técnicos aí, negócio de doencinha. Vai fundo, amiga, vai fundo. Considerando que todo mundo tem a sua, entendeu? Mas a doencinha dela não é a minha doencinha é de outra ordem. Outra. O lugar onde ela coloca o sexo na vida dela é diferente do lugar onde eu coloco na minha vida, a maneira como ela lida com a sexualidade dela é diferente da maneira como eu lido com a minha sexualidade. Isso é uma coisa da vida, né? Porque a gente também não é a mesma pessoa e a gente vai mudando e a gente vai descobrindo novos desejos e novas formas de se relacionar. Mas eu posso fazer, assim, uma parte, porque, assim... A Cassiana falou que nós somos muito corajosas e que tá rindo de nervoso. Luanda acabou de entrar. E a Aline fez um comentário que eu só vou falar uma coisa. A Aline botou, com certeza, mas a sexualidade da mulher não deve estar limitada apenas à vida de solteira. Até porque os maiores entraves de libertação no sexo começam na vida de casado. Muito bom. Cassiana falou, mas provei encontrar homens não fudedor de tudo que senta pra fazer xixi, tipo europeu, e foi esquisito bacarai. E até questionei. Julguei e acho que não gostei. Tá na beira do abismo, tá na beira do penhasco, ela tem graus, e os graus de se sentir, de precisar se sentir desejada para ser entendida como uma mulher, ou até o teu desejo passar pelo ser desejado, e não necessariamente pelo reconhecimento do seu desejo mesmo, ele pode ter vários níveis. E dentro de um relacionamento estável e monogâmico, esse lugar também existe, porque a partir do momento em que o seu parceiro passa a não te desejar, você também se joga na beira desse abismo. Uma mulher que começou a reclamar que o marido não procurava ela. Ela nem queria, mas assim, se ele não procurasse ela achava estranho e ela começava a duvidar do desejo. Eu fiquei, gente, isso é muita doencinha. Ela começava a duvidar do amor. Não é do desejo. Mas olha ela que eu começava a duvidar do amor. Mas porque eu nunca achei que sofrer por amor, ou sofrer
fosse algo extraordinário. Eu sempre achei que fazia parte do próprio amor, e ainda acho. Ainda acho que o amor dói. Mas a gente tá falando de amor ou de sexo? A Juliana não sabe falar de sexo, não. Ela foi lá falar no Stories, e daqui a pouco ela tá falando que Fleabag não é uma série sobre sexo, é uma série sobre amor. Entendeu? Eu tava falando sobre sexo. Perché mi piace parlare dell'amore. Pero es que si quieres hablar otro idioma, también podemos hablar otro idioma. Cada una habla el suyo. Se ela jetzt Deutsch spreche, dann geht's gar nicht bei niemand. Dopo facciamo un'altra live parlando solo dell'amore. Vale. Mas por que c'est la tour de Babel? C'est quoi ça, ce bordel là? Olha aqui o assunto. Vocês estão muito recatadas dessa conversa, que Ellen tem toda a razão. A parada é a seguinte. Gente. Isso aí que a Juliana a Ana falou, tomando água. Nosso corpo, ele, para além do que é percebido pelos sentidos, para além do tesão, da química, enfim. Mas nosso corpo ele é atravessado pela palavra, pela linguagem, pela fantasia, pela imaginação. Então, na relação sexual, para além do que os corpos fazem, tem a historinha que você conta, né? Tem a cena, mas o tem sexo a imagem. mas o sexo também é justamente o que a palavra não dá conta. Também, mas veja... Mas a Jana falou aqui do desempenho dos parceiros dela. Eu já vi com uma outra chave. Eu acho que ela não goza na relação sexual, ela só goza quando ela se masturba, porque ela é incapaz da fantasia no jogo sexual. Ela tá o tempo todo conversando com a câmera, ela tá o tempo todo conversando com o superego dela. Ela não tá ali, né? Ela não é que ela não se entrega, mas ela não conta a historinha. Ela não cria uma cena. Falta para ela, eu acho, no jogo sexual, a fantasia, o imaginário. E, gente, para meninos e meninas, homens e mulheres, sem a historinha, sem a fantasia, ninguém goza. Eu só acho que não dá pra gente falar que ele não me fez gozar. Eu acho que isso é uma posição muito complicada. A gente está esquecendo. Apesar de eu ver que existe, claro, um interesse do parceiro, existe desejo no corpo dela, o desejo, a não ser do namorado dela, que é um softie, né, como a gente chama, como se ele tivesse parido, né? Ele tá maternando, a mulher tá apoiando ele. O bebê, né? Ele tava quase amamentando. Uma mama. Mas a mulher tá sendo super legal, que tá super apoiando ele nessa depressão pós-parto. Exatamente. Não consegue. Existe uma coisa horrorosa, aquela sexo é uma coisa horrorosa, desculpa, não dá pra defender. Não tem ela como defender. Ele sabendo que eu... Sabendo, mas tudo bem, mas o cara podia, né, dar um gás ali. Aquele do dente era qualquer um, né? Aquele era qualquer um. Existe, claro, dela uma incapacidade de se conectar com o parceiro. Mas quais são os parceiros que são apresentados nessa série? Eles são um pouquinho espelho também dos homens que a gente encontra na nossa vida, desculpa. Mas são os que ela busca. Mas são os homens que ela busca. São apresentados, são os que ela busca. Exatamente. Então eu que tô toda cagada mesmo. Elas vão atrás. Que essa culpa dela, essa relação dela, que já é exposta no início da série, dela ter perdido a namorada não, a amiga, porque ela transou com o namorado da amiga. Olha, mas que ator maravilhoso, vou ter que interromper. Porque a amiga foi a melhor namorada que ela teve. Sim. Era um relacionamento amoroso que ela tinha. Era um relacionamento amoroso. Foi o único relacionamento amoroso dessa mulher na série inteira, foi com a amiga. Isso é um retrato da sexualidade feminina, que é em maior ou menor grau bichada. Por quê? É sempre a questão da culpa, seja pela educação, seja pela repressão, seja pela religião, um bichinho da culpa. E o que a Jana falou no início foi muito forte. A gente se sente mal por causa dessa Ai, gente, eu não tô conseguindo falar hoje. Socialização de merda, entendeu? Que a gente tem enquanto mulheres, como as meninas são socializadas. Socializadas para sentir culpa, vergonha, não aceitar o corpo. Que não consegue ficar num quarto com ela sozinho, que apavora, joga tudo no chão. Ele não consegue fazer uma frase, né? Ele não completa uma frase. É muito bom isso, gente. É muito bom. É muito bom. Frase, né? Tem uma cena ótima no casamento, inclusive, que ela fala: eu só quero uma frase completa. Ela fala pra ele, né? Pai, eu quero uma frase completa. É uma referência masculina de merda. E também aí, assim, kein Wunder, em alemão, é tipo, nenhuma surpresa que ela vai procurar homens de merda na vida dela. Enfim, a gente percebe as escolhas dela como escolhas livres. Em certa medida, porque ela não está seguindo
uma norma pré-estabelecida de como ela deve se comportar, não tem ninguém dizendo para ela você tem que fazer isso diretamente, ela não tem um código moral, sexual, uma conduta que seguir. O que é isso? Que definição é essa? Assim? Porque liberdade sexual é dar para quem você quiser, tipo anos 70, hippie, em Woodstock. Liberdade sexual também não é ser como homem, porque eles também não têm liberdade, eles têm também que cumprir uma expectativa então, de super performance. Acho que é hora de trazer o Foucault. O homem, ele construía a sua própria ética, fazia parte do seu viver, construir uma ética própria em função daquele cristianismo onde começou a existir um código moral muito rígido e você só era ético se você seguisse aquele código moral estritamente. Ele propõe que a gente seja sujeitos morais, sujeito moral, que é o sujeito que é capaz de compreender as regras da sociedade onde ele está, mas criar sua própria moral e ser um sujeito da sua própria moral. Foi aí que eu peguei o caminho que chegou em muitos momentos na Fleabag. Que ele está falando de um ponto de vista masculino. E que esse tipo de construção, ela é dada a possibilidade ao homem, mas não à mulher. A mulher está sempre sujeita à moral do homem. Né? Ela colocou como Exatamente. Se fosse, ele colocou como se fosse tudo uma grande experiência do ser humano. Pois é, como eu também não distingui, como eu também não distingui, eu achei que estava falando comigo. Claro, tava super. Peguei pra mim. Eu sou essa, estudiosa cara de... Vocês que aguentaram a gente até aqui, agora a gente vai dar o brinde. Na verdade, hoje a gente estava dando Google e descobriu que o clitóris foi descoberto. Foi ontem. Descoberto. Pelo Colombo, que é um cara chamado Reale do Colombo, que era um italiano que morreu em 1560, mais ou menos, e ele, teoricamente, foi a primeira pessoa a descobrir o clitóris. De qualquer forma, são terras que já estavam conquistadas, né, que já estavam povoadas, tanto por indígenas quanto por mulheres, que sabiam exatamente onde o clitóris delas estavam. Não é vulva, chama vulva. Eu comprei, a minha enteada pegou de mim esse livro. A Jana passou um ano obcecada com esse livro. Eu passei obcecada com esse livro. Foi mesmo. Eu comprei, Rebeca chegou aqui, levou o livro e nunca me devolveu. Então, tudo que eu olhava era, ai meu Deus, é a vulva. Era tipo uma obsessão. E aí ela começa o livro simplesmente perguntando quem consegue desenhar um pênis e quem consegue desenhar uma vulva. E ninguém conseguia. As mulheres não conseguiam desenhar vulvas. Ela fala, não é à toa que os lábios femininos têm o mesmo nome que o lábio vaginal. Os dois têm que ficar fechados. Os dois têm que ficar fechados. No metrô, mãe, minha vulva tá coçando! Na Itália eles chamam a vulva das meninas de patatine. Ai, batatinha, que horror! É toda a parte externa da vulva. É cortada, não é só o clitóris. É uma violência bizarra. As mulheres ficam mutiladas, basicamente. Elas são reduzidas àquilo que é a função delas dentro da sociedade patriarcal, que é reproduzir. Elas têm um canal vaginal que é para ser introduzido por um pênis e ser fecundado. É uma parada bizarra. O sexo tântrico diz que, e é verdade, eu acredito. Uma amiga só te contou, né? Uma amiga minha me contou que enquanto o homem, digamos que numa escala de prazer, ele chega de 0 a 3, a mulher tem uma escala de prazer de 0 a 8. Para saber assim, tipo, eu tenho 0 a 8, 0 a 8, 0 a 8, eu tenho 0 a 8, eu tenho 0 a 8. Eu tô gozando em que número? Aí isso me interessa, porque se eu estiver gozando em 3 e tem até 8, gente... Tem a ver com essa falta de conexão, com uma expectativa que não é uma expectativa de gozo, é uma expectativa de desempenho, uma expectativa de performance. Para que haja essa conexão, que eu acho que é fundamental para uma relação sexual bem-sucedida, é que as duas criaturas, ou 3 ou 4, aí vai de cada um, do ato, que na verdade qualquer jogo, qualquer interação só pode existir se você realmente estiver onde você está e se você estiver em relação com o outro. Mas o corpo também também é uma construção subjetiva. Também. Não é só não é só social e não é só cultural. Ela é uma construção subjetiva. É como você palavreia, inventando um neologismo super esquisito aqui agora, mas é como você palavreia
o seu corpo. Sim. Se a mulher e a sexualidade feminina existisse sempre em relação ao outro e não como algo em Como a si. gente prometeu, né, gente? Vocês aguentaram tudo isso até aqui, que a gente não falou nada. Então, aí vamos falar do ponto G que a gente prometeu. Depois, durante a Revolução Sexual dos anos 60, 70, as mulheres começaram a ser muito donas do próprio prazer delas, descobriram o clitóris, mentira. Esse encontro com o clitóris, elas entre elas se dando muito prazer, demais da conta. Aquilo não estava bom para o patriarcado, né? A fazer circular a ideia de que existe um ponto dentro do corpo da mulher, misterioso e inalcançável, que só pode ser alcançado ou que pode ser melhor alcançado com o pau de um homem, onde ela finalmente teria acesso a um prazer extremo e insuspeitado. Até que ponto G ele existe? É realmente uma parte por dentro que tem uma rugosidade que fica bem atrás do clitóris. Isso aí existe, né? Agora, não é um ponto, né? Também a questão é que não é um ponto. Uma que zona, aperta, né? É uma zona G. Ele existe, todas sabem, mas, galera, muita mulher não se conhece, não. Tenho amigas que têm filhos e até hoje nunca gozaram. Isso é muito comum. Liberdade é conhecer seu corpo, dar gostoso e fumar um cigarro. É muito comum, gente. Que cato se importa isso? O que importa é que a gente se toque, se conheça e consiga se relacionar bem no jogo sexual e gozar. Tipo, ejaculação feminina. Tem algumas amigas que ejaculam, mas não é todo mundo que ejacula, gente. Mas virou um não é todo mundo, a ejaculação, mas... gente. Ejacular, virou assim, objetivo. Tem amigas que estão obcecadas para conseguir ejacular. Ah, eu queria ejacular. Mas vai pra Ruanda, vai pra Ruanda. Eu gosto perfeitamente sem ejacular, mas eu queria saber como é que é. Igual que eu queria tudo que me disserem assim, mais ou menos que é legal, eu vou querer provar. Esse ponto aqui, entre a abertura da uretra e o canal, a abertura da vagina, esse ponto. Só digo isso pra vocês. É interessante. Não sei se vocês já foram lá. Se não foram, vão dar uma conferida. Como é que é? Você pode chamar do nome que Vamos chamar de ponto inútil. Ai, perfeito! É um ponto inútil. E com isso, eu acho que a gente pode começar a se despedir. Ai, que triste! Vamos falar de sexo de novo semana que vem. Vamos falar de sexo. Vamos começar a falar de sexo, né, gente?